Ó, a Carmen Lúcifer. A gente pegou ela na hora do intervalo ali, dando um oi. Ó, tem mais uma. Eu quero colocar o vídeo 7 do maluco da GV. E é impressionante, né? Como existe gente que apoia perseguição e essa galera é mascarada de direitos humanos. Essa é a maior inversão que a esquerda conseguiu fazer, esse twist do século XX que a esquerda conseguiu fazer. Vamos colocar esse maluco da FGV. Então, toda a agenda anti-STF, que eleitoralmente é apresentada como uma questão de costume, como uma questão ideológica, na prática, é tentar coibir a capacidade de controle do STF, porque ele está fazendo de mais certo, que não tem nada a ver com ideologia, que é combater a corrupção e tentar dar algum tipo de ordem para o nosso sistema político. Os ataques mais fortes que o STF sofre vêm pelo que ele tem feito de correto. Então, acho que a fala do presidente Hugo Mota, ela é indicativa assim, qual é a agenda do Congresso hoje? A gente está falando de código de conduta. A oposição está falando alguma coisa disso, de aperfeiçoar as regras de impedimento e suspeição, de aprovar uma emenda constitucional para não ter advocacia de parente? Não tem. Isso é papo de gente insana. Ou a galera da oposição sofrendo perseguição, sendo colocada em inquérito, Satie e Douglas. Acho que eu já perdi a ordem aqui, mas queria colocar essa provocação para vocês. A oposição, o Eduardo Bolsonaro, se ele pisar aqui no Brasil, ele está preso. Esse cara está falando de novo. Eu acho incrível isso, né? O cara opta por ignorar tudo que já aconteceu de errado, mas que está exposto. Eles não estão encontrando uma solução para isso. Você percebe que esse cara está no módulo ataque sempre? Ele está meio que culpando a oposição por não trazer o debate que o Supremo trouxe do jeito que o Supremo quis trazer, fingindo que é um problema diminuto e é um pormenor só. Douglas. Pode ser o Douglas. Tá, beleza. De fato, Marco, o Eduardo Bolsonaro, se o Eduardo Bolsonaro colocar os pés aqui no Brasil, ele vai ser preso. Isso é uma coisa incontestável. E não só o Eduardo Bolsonaro, a gente tem figurinhas marcadas aqui no Brasil também que, infelizmente, enquanto a gente estiver nesse sistema, eles não podem vir. Você tem, por exemplo, o próprio que foi a caminho também, junto com o Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem, que, infelizmente, também está sofrendo exatamente o mesmo nível de perseguição política. Você tem o Oswaldo Eustáquio, que está na Europa. Você tem o Alan dos Santos. São tantas pessoas que não podem mais colocar os pés em território brasileiro, se não acontece exatamente a mesma coisa. Então, esse cara aí, na verdade, ele está vivendo numa realidade utópica, numa coisa que está completamente fora dos parâmetros que a gente tem por democracia. Mas esse é o ponto, Satie. Esse maluco é professor da GV, bicho. Tem nego que paga 7 mil reais, 8 mil reais para estar na GV. Sei lá quanto que é, nem lembro, nem sei a referência. Eu fui fazer uma pós em economia lá, tomei tão na cabeça que eu desisti. Falei, caraca, não dá pra pagar isso não. Não, e outra, você vai ter pós com quem? Com esse imbecil? Quem que vai te dar pós? Esse imbecil? Esse cara que fala que a agenda prioritária do Supremo é combate à corrupção? Que esse cara tá falando? Que imbecilidade é essa? Sabe? Cara, chega num ponto que o abismo é muito grande comunicacional, Satie. A gente está aqui falando toda hora, ó, esses caras eles estão fazendo o mesmo discurso que a gente, mas apontando para uma realidade fabricada. É impressionante isso. Eu tava ouvindo a galera do ICL, o discurso é idêntico. Só que eles estão com a moral deles invertida. Eles viram e falam que a gente é doente mental, que a gente vive numa bolha, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Eles fazem exatamente... O nosso programa é invertido. A questão é, existe uma régua moral aqui que a gente está levando em consideração, que pelo jeito tem professor da GV que não está nem aí para isso. O Marco Antônio, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, é uma baita think tank de grande credibilidade, em razão justamente das pessoas que passam por lá, os professores que também acabam tendo ali, o corpo docente, teoricamente, é um corpo docente de muita credibilidade. Então, você tem os maiores economistas do Brasil, do Rio de Janeiro, que passam pela Fundação Getúlio Vargas, né? E aí você vê essa galera fazendo um discurso pífio como esse. É muito triste, porque
quando você sai dali com um canudo, né, com o diploma da Getúlio Vargas, isso te dá uma abertura em vários locais, inclusive em veículos de comunicação, justamente por você ter passado por lá. E é óbvio, te dá um poder de chancela sobre determinados assuntos. E, cara, e aí é que a gente, de fato, como direita, precisa entender um pouco disso, sobre a questão da formação acadêmica, sobre a questão de você realmente ter o diploma, ainda que ele possa não servir para muita coisa em outras áreas da sua vida, mas isso te dá determinada legitimidade para você adentrar em locais como esse para poder falar. E esse cara está usando dessa prerrogativa da Fundação Getúlio Vargas para falar uma abobrinha dessa, legitimando as atrocidades do Supremo Tribunal Federal e dizendo que os ataques, entre muitas aspas, que o Supremo Tribunal recebe em razão, ou são em razão de ter defendido a democracia. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, matou o Clériston Pereira da Cunha na cadeia, com o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, dizendo que ele deveria sair para ter cuidados médicos. O Alexandre de Moraes negligencia, dobra a aposta e o Crirazão morre sob tutela do Estado. Esse cara da FGV está dizendo que o ataque sofrido, o ataque que o Supremo Tribunal sofre, que o Alexandre de Moraes sofre, é pelas benfeitorias dele. O que é a benfeitoria dele? Matar um homem sob a tutela do Estado? Prender senhorinhas de idade, ou a Débora, e condená-la a 14 anos de prisão? Isso é uma benfeitoria? Então, o cara consegue fazer um malabarismo retórico, invertendo a situação, dizendo que a vítima, nesse caso, é o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes, e não as pessoas que encontram-se presas injustamente. O cara está falando isso, cara, com a tutela de um canudo de informação da Fundação Getúlio Vargas, uma das grandes think tanks do Brasil. É sobre isso que nós estamos falando. Né? Da mesma maneira que aquele cara vinculado ao PSP, na UERJ, criou toda a teoria das operações da favela, impedindo, né, que aí originou e gerou a DPF 635, do Fachin, que impediu a polícia de fazer incursões na favela no período da pandemia, que durou até 2025, 5 anos. Foi um cara da universidade, ligado a um partido, que teorizou essa situação e entregou na mão do Fachin. O que está acontecendo é a mesma coisa. Precisamos ocupar as universidades o quanto antes e não negligenciá-las, deixando na mão das pessoas, dizendo que só tem maluco. Sim, só tem maluco, mas a gente precisa entrar lá para, de alguma forma, mudar, ainda que seja a longo prazo, essa situação. Porque esses acadêmicos estão mudando culturalmente a percepção ou criando uma falácia com requinte intelectual, teórico, para subverter a sociedade. Espera aí, cara. O Supremo Tribunal Federal nunca foi vítima nesse processo. O ministro Alexandre de Moraes nunca foi vítima nesse processo. A mulher dele está com um contrato de 130 milhões do Banco Master. Nunca foi vítima nesse processo. O cara acabou de ser magnetizado, né? Digamos assim, pela lei Magnífica. Ah, mas aí tirou a lei Magnífica por uma manobra. Por uma manobra.